Olá, meu nome é Lívia Milanês e eu vou conversar hoje com você sobre ser um escritor independente e produzir um livro independente. Hoje é o Dia Internacional do Livro Independente e, para quem não sabe, um livro é considerado independente, um autor também é considerado independente, quando ele não é vinculado a nenhuma editora ou a nenhuma grande editora. As editoras independentes são aquelas que têm um número reduzido de funcionários, são aquelas que não são vinculadas a nenhum outro grande grupo editorial. Esse é o termo que a gente usa para designar essa situação das empresas. E dos autores também, quando eles publicam por conta própria, às vezes até mesmo sem essas editoras. E sim, eles vão lá e bancam o preço do seu livro impresso, publicam nas plataformas digitais por conta própria, cuidam de todo o processo. E eu queria bater um papo sobre se isso vale a pena, para quem isso vale a pena. É uma divisão que existe no mercado editorial. Para muita gente que é entusiasta do mercado alternativo, da criatividade, da produção sem a vinculação à necessidade de estar nos grandes mercados e de vender demais e virar um best-seller, etc. Para quem não está com essa proposta, para quem tem uma proposta muitas vezes mais artística ou mais questionadora também, de trazer pensamentos que não são os correntes, né, não são o mainstream, para muita gente desse tipo, o mercado independente é uma boa alternativa, é a opção desses escritores e dessas editoras. Mas para outros que querem se colocar como autores consagrados, e para ser consagrado você nem sabe se vai conseguir muitas vezes, é o fim da sua vida, da sua obra que vai te levar a isso. Para a maioria, para aqueles que têm uma visão também de venda, de mercado, eles querem vender, são escritores comerciais, para eles a editora é mais importante, eles querem a chancela de uma editora, não valorizam, não consideram legal ser chamado de escritor independente. A visão que eu tenho, ou de que produziram um livro independente, a visão que eu tenho é que as pessoas podem passar por vários momentos na sua carreira literária. Tanto elas podem ter aquele período em que elas são escritoras independentes e publicam sem editora, quanto pode ter até mesmo já no meio da carreira, para o final, essa vontade de ser independente. Tem uma escritora, Amanda Strauss, se eu não me engano, ela foi premiada pelo Prêmio Jabuti e depois resolveu ser uma autora independente. Se declara uma autora independente, comentou em alguns lugares como foi produzir por conta própria seus livros, comentou que foi até mais vantajoso financeiramente para ela, porque ela tinha controle sobre as vendas, sobre os ganhos, os lucros, e não dependia dos relatórios das editoras e podia cuidar da distribuição como ela queria. Então, até um autor que ganhou um prêmio relevante pode se tornar um autor independente em algum ponto da sua carreira. E aqueles que ainda não foram, né, os que estão no outro lado, né, ainda no começo da carreira literária, ainda não foram reconhecidos por uma editora, podem fazer a opção pela escrita independente para colocar o seu trabalho no mundo, para realmente ter a experiência de autor, que é aquela experiência de ser lido, é a experiência de ser criticado, é a experiência de ver como as pessoas se identificam e trazem surpresas maravilhosas para o autor, porque elas se identificam com aquele material, veem aspectos da obra que o autor mesmo não tinha pensado que eram possíveis para aquela leitura. Então, é uma experiência de autor. Enquanto você só escreve e não publica o seu livro, você tem um tipo de experiência.
mas a partir do momento em que você coloca a público, que você produz um livro, você já tem outro tipo de experiência. E eu sou uma entusiasta da literatura independente por ser esse local, esse espaço de voz, em que as pessoas podem expor o que elas têm de criação literária, criação científica, sociológica, de qualquer tipo de criação, podem trazer isso. E também sou entusiasta porque ela vai te proporcionar esse diálogo. Você, a partir do momento que publica, agora tem um público também, pequeno ou grande, imediato ou demorado, né, que você ainda vai ter que encontrar esse público. Você vai ter agora um outro nível de experiência como autor. E se você for esperar uma editora grande para te publicar, talvez você nunca publique, porque as editoras talvez prefiram, muitas vezes vão preferir, autores que já têm no currículo publicações, que já têm público, já têm leitores, porque a editora precisa vender. E muitas fazem o mercado, fazem o marketing de que não cobram para serem editoras. Você vai publicar aqui de graça, você não precisa me pagar para ser publicado. O que é marketing? A editora precisa de lucros, ela precisa de ganhos. Então ela vai encontrar esses ganhos de várias formas. Ou já publicando um autor que tem público, então o investimento naquela publicação não vai ser tão arriscado, ela sabe que vai ter retorno, e isso é para uma minoria de autores. Ou então ela é uma editora que vai ter as estratégias vai pedir que os autores comprem exemplares, e aí se você procurar na internet, você vai ouvir relatos de escritores independentes que passaram por isso, fizeram a procura por editoras para o seu trabalho. E como as editoras precisam sobreviver, esse é o negócio delas, como é que elas vão conseguir isso? Muitas pedem que você compre exemplares, então você está pagando a elas para ser publicado. E aí vem aquela discussão, isso é uma editora ou é uma prestadora de serviços? Para essa discussão nesse ponto aqui, eu não acho que isso é o relevante. O relevante é entender que para ser escritor você vai pagar em algum momento, sim. Ou você paga uma editora, ou você paga a impressão dos seus livros, se você quiser ter os livros físicos, mas você vai ter a sua publicação, você vai ter a sua ideia, o seu trabalho divulgado. E é isso que vai te fazer um escritor. E eu realmente não entendo por que algumas pessoas têm esse estigma com o escritor independente. Eu acho maravilhoso ser um escritor independente. Eu já sou daquele campo, né, que pensa como é bom você poder ser criativo, trazer a sua ideia e não passar pelas amarras, às vezes, de uma instituição, de uma empresa que não acha que aquilo é interessante para vender ou que não é o momento de ser publicado, mas você quer publicar, o trabalho já está ali, por que ele vai ficar mais tempo preso? Quem garante que você vai ter uma boa oportunidade de publicar aquele livro, se você mesmo não publicar? E às vezes é o seu primeiro trabalho e ele precisa sair, ele precisa vir a público. Não está mais tão difícil publicar pelas editoras. Elas estão concorrendo hoje com as plataformas de autopublicação, o Clube de Autores, a Wiclap, a Amazon. Então, como elas competem com essas plataformas e um grande número de escritores está indo para essas plataformas, elas precisam ter formas criativas de atrair o seu cliente inicial, que é o escritor que quer publicar. E aí vem as várias estratégias de marketing. Mas eu li livros de escritores independentes muito bons, livros maravilhosos, de altíssima qualidade técnica, que passaram por processo editorial, porque o livro independente de qualidade passa por um processo editorial. Não significa que ele vai para uma editora, mas ele passa por uma revisão, ele passa por uma leitura crítica,
ele passa por uma leitura sensível, que tem se discutido muito hoje se é ou não relevante ter esse tipo de trabalho, né, no mercado. Eu acredito que é um dos ramos da revisão literária que ficaram mais especializados e hoje a gente divide com essas terminologias. Mas passa por um trabalho editorial também, um trabalho depois de diagramação, escolha de projeto gráfico, capa, arte da capa, na verdade o contrário, primeiro a arte da capa, depois a capa. Enfim, ele passa por um processo editorial, mesmo sendo um livro independente. E eu separei da minha biblioteca alguns poucos volumes até, porque eu queria mesmo fazer esse vídeo hoje no dia do escritor independente, do livro independente. Então eu separei aqui alguns volumes para falar sobre literatura independente. E desses livros aqui, nossa, eu tenho aqui alguns que são primorosos, assim. Esse aqui é de uma editora independente, Os Peixes Têm Rugas, é da Pousar Editora, da Tatiana Carvalhedo, que é uma editora independente, né? Ela faz esse trabalho de seleção dos textos, aqui é uma coletânea de contos. Esse livro aqui da Marina Mara, Lendas Candangas, que é um livro independente também. E eu até tive como um momento para conversar com a autora, né? Porque eu conversei com ela quando ela lançou esse livro e era há alguns meses do lançamento do meu primeiro romance, que é o Em Brasília Setembro, também um livro independente pelo meu selo, que é o selo Táctil. E quando eu conversei com a Marina, ela falou que se você tem uma mensagem para passar, por que você vai esperar uma editora? Então, ela já produziu muito, tem produzido muito, e esse livro dela especificamente tem uma pesquisa muito boa. Ela fez um trabalho aqui de ficção e folclore e jornalismo e realidade misturada com ficção para trazer alguns aspectos do folclore urbano do Distrito Federal, né? Contando de personagens e eventos que são marcantes na história do DF. Tem esse aqui também, que é o Mundo Sem Anéis, da Mariana Carpanese, a Surina Mariana, que é um livro que eu li em 2016, eu acho que ela tinha lançado em 2015 ou 2016, também primoroso, sabe? O trabalho gráfico, ela também é uma artista visual. Foi por um selo, né? Esse aqui é o selo Longe. Não sei se esse selo continua ativo, mas é um selo também independente, não vinculado a grandes grupos comerciais. Um trabalho assim que eu gostei muito desse livro e foi num momento importante da minha vida até. Eu tinha feito algumas opções de vida e a Mariana e eu vi a Mariana acho que era na Bienal de Brasília. Fui lá para comprar o livro. Quando eu vi que tinha esse livro que ia ser lançado, eu me interessei pelo assunto porque é uma espécie de diário de viagem. Eu também estava voltando de uma viagem importante e aí resolvi ir ao lançamento sem conhecê-la. Comprei o livro, gostei muito dela também. Meses depois, pelos vários acasos aí que existem, eu cheguei até a publicar numa coletânea com ela e eu hoje não sei se ela se considera uma autora independente, qual é a visão dela sobre isso, mas esse aqui eu classifico como um livro independente e partindo da premissa de que livros independentes podem ser altamente qualificados, podem passar por um processo editorial muito rigoroso, muito criterioso, muito técnico e serem ótimos livros. E o estigma de que o livro independente é menos bom do que o livro de editora precisa ser totalmente derrubado, desqualificado, porque há livros de editoras, inclusive editoras grandes, que às vezes você vai pegar erros sérios no livro. E até na linha de produção de editoras grandes você pode passar por problemas sérios de livros que vêm com páginas trocadas, faltando, não passaram por revisão,
tem problemas na diagramação, pode haver todo tipo de problema. Não é porque tem o selo de uma editora grande ou numa editora grande que é um livro isento de problemas. E às vezes é um livro que não tem, objetivamente falando, uma qualidade literária tão boa quanto livros independentes. Só porque às vezes está vinculado a um estilo efêmero, digamos assim, alguma coisa, algum experimento que está em moda e as pessoas acham que vai vingar na literatura, mas daqui a 5, 10 anos já não se vai falar mais sobre aquele tipo de escrita, sobre aquele tema ou aquele estilo, uma coisa que não vai sobreviver ao tempo. E livros independentes que vão sobreviver ao tempo, que podem depois passar por novas edições, edições que vão permitir a revisão que todo livro sempre pode receber, a edição que todo livro sempre pode receber, e passar por uma segunda edição numa escala que lhe permita uma circulação maior. Porque essa eu acho que é a única verdadeira vantagem de um livro de editora em relação a um livro independente, um livro de editora grande comparado com um livro de editora independente, que é esse livro ter uma ampla circulação, porque a editora pode oferecer essa distribuição maior. A editora pode levar o livro para mais lugares, ter contato com as livrarias que precisam de nota fiscal, que precisam de CNPJ para vender. Não necessariamente, né? Hoje existem muitas formas de conversar com as livrarias de rua, né? Que são aquelas livrarias que não são vinculadas também a grandes empresas, a grandes corporações. E essas livrarias podem receber os livros independentes e divulgá-los, né? O autor pode fazer esse trabalho de distribuição do seu livro, mas uma editora é uma empresa que faz só isso. Então é uma vantagem para o escritor ter em algum momento contato com a editora, mas também não pode ficar preso a isso. Ele pode também, paralelamente, publicar. O mesmo autor pode ter, salvo aqueles que assinem em exclusividade com editoras, o mesmo autor pode publicar de forma independente e por editora, se ele não tiver um contrato de exclusividade, que já vai ser para autores premiados, grandes autores. Esses aí geralmente assinam contratos em que por algum período eles só publicam com uma editora, com determinadas editoras. Mas ainda assim é um número muito pequeno de escritores. E a gente tem que saber o nosso lugar na literatura e no mercado editorial, principalmente no mercado editorial, porque o nosso lugar na literatura não é definido nem pelo nosso tempo, na verdade. É definido pela prova do tempo. Mas no mercado editorial, que é aquela coisa do momento, né? Quem é que está vendendo hoje e agora? Quem é que está vendendo? Você pode ter uma outra visão, né, sobre as coisas. Você pode falar, eu quero sim ser um escritor de editora, eu só vou publicar se for por uma editora e eu não quero pagar para publicar. Mas qual é o seu lugar no mercado editorial hoje? Você já está em condições? Muita gente já está, sim, em condições de não pagar para ser publicado. A editora é que procura aquele autor, a editora tem interesse em publicar aquele autor porque ela sabe que vai vender o livro, mas o autor que a editora procura é um autor que já faz um trabalho de editora também, porque é um autor que faz divulgação, é um autor que participa de evento literário, é um autor que tem presença nas redes sociais, que reduziu muito o custo do autor. Hoje ele não precisa pagar para estar nos eventos, ele pode se associar a outros autores e fazer lives, aparecer na internet, criar canal. É uma forma de divulgar o trabalho, mas ele tem esse trabalho, ele sai do âmbito criativo, da formação dele como escritor, da produção do seu trabalho, para o campo da divulgação, que é um trabalho dos setores de divulgação das editoras.
Então a editora também quer economizar o seu trabalho. Em vez de ela pagar uma equipe de marketing, ou de ela pagar relações públicas, ou um agente literário que vai captar eventos para os seus autores, o autor está fazendo isso por conta própria. E a editora vai ver uma vantagem nisso. Então, eu acredito, eu não sou a favor dessa dicotomia editoras versus livros independentes, autores publicados por editora versus autores independentes, porque eu acho que o mesmo autor pode estar em vários lugares naquele momento da carreira dele, como eu falei, publicando em editora e publicando sem editora, quanto o autor, ao longo da trajetória dele, pode passar por várias coisas. Ele pode publicar de forma independente, ele pode depois voltar a publicar por editora e ter exclusividade. Como eu falei do exemplo daquela escritora que ganhou o Jabuti e depois se tornou uma escritora independente, porque para ela era compensatório financeiramente, para ela estava bom. Então, assim, eu acho que essa discussão da dicotomia, ela é muito, ela tira a complexidade das coisas. A gente não vê tudo no cenário literário quando se perde a essas dicotomias. Mas eu, como falei, né, vou repetir aqui, quero que as pessoas publiquem, quero que elas sejam autoras independentes. Eu acho o máximo a ideia de você bancar não só financeiramente, mas ideologicamente, em termos de valores humanos, valores sociais, o seu trabalho. Você acreditar no seu trabalho a tal ponto de falar, eu quero fazer meu trabalho, eu vou publicar, assistindo aqui alguns vídeos sobre editores, escritores independentes, uma escritora falou, eu quero chegar numa escola e decidir que eu vou dar meu livro para alguém. Eu não quero me preocupar, embora se ela fizesse isso para uma editora, ela também poderia, teoricamente, fazer isso, né? Tecnicamente fazer isso. Mas o que ela quer dizer é, eu quero distribuir onde eu quiser o meu livro. Eu quero chegar numa biblioteca, eu quero chegar numa escola, eu quero chegar num clube de leitura, numa cidade pequena, que às vezes a editora não vai porque não tem livraria ali. Então eu quero ser a ativista do meu livro, eu quero chegar com o meu livro nos lugares, aos lugares onde eu acho importante chegar. Então, eu penso que para os criadores, para os promotores do Dia Internacional do Livro, a mensagem é essa, a mensagem de que vamos divulgar as ideias, vamos produzir o nosso conteúdo. E muitas vezes a gente vai produzir conteúdo de qualidade, conteúdo que merece a pena ser publicado. Um livro que vai ficar só na sua gaveta, e hoje em dia nem na sua gaveta, só nos seus arquivos de computador que vão ser perdidos, na sua nuvem, que você vai perder o acesso depois de um tempo, esses livros vão se perder. Então, por que não colocá-los no mundo? Por que não valorizar o seu próprio trabalho, reconhecer que está na hora de ele chegar para o leitor? Existe a discussão também do elitismo na literatura, né? Aquelas pessoas que acham que quanto mais fechado um mercado, mais preservadas elas estão, mais protegida está a sua posição de escritor, porque elas acreditam que com um grande número de pessoas ali no mercado, a literatura vai se degenerar, vai deixar de ser literatura. A gente teve em 2022, se eu não me engano, um escritor que foi a Flip. Eu me lembro muito bem quem é esse escritor, mas eu não vou falar o nome. E ele falou que a literatura estava. Nem todo mundo era escritor, nem todo mundo devia publicar, tinha livro demais escrito por aí. Mas para mim isso sempre vai ser o discurso da mediocridade, o discurso dos inseguros. Porque para essas pessoas é bom ter pouca gente em qualquer lugar, porque assim, e é bom que existam barreiras para não chegarem outras pessoas, porque assim elas não precisam se aperfeiçoar, elas não precisam superar a si mesmas. Só tem elas ali, nunca vai chegar ninguém, então elas podem continuar ali, sem se preocupar. Já para quem tem muita consciência da sua vocação, daquilo que quer fazer,
mesmo que seja publicar um único livro a vida toda, mas a pessoa acha que aquele livro é importante ser publicado, quer trazer esse material, pode contribuir para a literatura, pode contribuir para a formação de leitores, pode fazer a diferença. E eu acredito que quanto mais leitores e mais escritores, mais capacidade de raciocínio, mais capacidade de análise, de diálogo a gente vai ter. E hoje está difícil a comunicação, as pessoas estão muito... existe uma dificuldade muito grande interpretativa, né? Eu poderia limitar aqui e dizer uma grande dificuldade de interpretação de texto, para falar não só do texto mesmo como coisa escrita, mas visão de mundo, dificuldade de interpretar os fatos, dificuldade de interpretar as situações. E se mais pessoas lerem e escreverem, esse exercício da leitura e da escrita me traz um desenvolvimento do meu raciocínio crítico. Eu não preciso ser apenas um escritor ou ser um escritor em tempo integral, mas se eu for um escritor, além das outras coisas que eu tenho que ser, eu já vou ser uma pessoa, talvez, né, espera-se, pelo menos eu acredito que funciona assim, com mais capacidade crítica, com mais capacidade de análise do mundo, com mais capacidade de foco, porque a escrita demanda foco. E hoje a gente está num cenário de dispersão e esgotamento mental por causa dessa dispersão, porque a gente não consegue se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo e acaba esvaindo a energia para o nada. E o superestímulo também, né? Se sentir superestimulado visualmente, auditivamente, esses outros estímulos que parece que não exigem a nossa interpretação, mas na verdade manipulam a nossa interpretação. Enquanto na leitura, na audioleitura que seja, você precisa criar o seu universo, criar a imagem, criar a forma das coisas, criar sensações, interpretar aquilo. E isso vai te tornar uma pessoa com menos dispersão, mais foco, mais capacidade de análise, mais criatividade, e eu só vejo benefícios nisso. Então, se a escrita, se a leitura trazem esses benefícios, todos, por que não incentivar a escrita independente, o livro independente, a publicação por conta própria? Hoje é o dia do livro independente. Eu sou uma entusiasta desse estilo e eu parabenizo a todos que produzem seus livros independentes. Acredito que a literatura só tem a ganhar com isso e a sociedade também, porque é mais uma possibilidade de discussão, mais uma possibilidade de desenvolvimento da capacidade crítica.